Hoje vamos falar daquilo que todo mundo gosta, milagre. O milagre vai acontecer, o milagre já aconteceu na cruz do Calvário por nossas vidas, né? Mas quem não gosta de um milagre do de repente, um dinheiro na conta, um ente querido que foi curado, experiências sobrenaturais sobre o milagre de Deus na minha vida. Mas, na realidade, por que acontece milagre na vida de muitas pessoas e às vezes na minha não acontece? E por que eu me pergunto todos os dias, por que esse milagre não está acontecendo? E às vezes pode estar dentro da nossa casa, vou baixar um pouco aqui, está dentro da nossa casa alguma coisa que está impedindo o nosso milagre de acontecer. E aqui na vida de Zacarias e Isabel, houve algo muito interessante que ao ler eu vou mostrar para vocês, sobre por que o milagre ainda não havia acontecido. E mesmo o anjo falando com ele dentro do templo, ele desacreditou. Mas o milagre aconteceu, e o milagre também vai acontecer na sua vida, na minha vida, em nossas vidas, daquilo que precisamos, porque Deus é um Deus de milagre, tá bom? Lucas 1,37 fala que não há impossível para Deus, e Deus é um Deus de milagre. Eu coloquei um título assim, as dificuldades para o milagre acontecer. E por que eu iniciei falando que às vezes a dificuldade pode estar dentro da nossa casa? Porque às vezes nós estamos indo para a igreja e vivendo um jugo desigual na mesma fé. Como que é isso, Alex? Um jugo desigual na mesma fé. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 2,14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Porque assim, um casal dentro de casa, ali pode um concordar com uma coisa e o outro com outra coisa. Então, há uma incongruência. Não deixa com que viva somente um pensamento, uma só direção. E uma só direção é Cristo. E por isso eu coloquei as dificuldades para o milagre acontecer. Porque às vezes dentro da nossa casa nós mesmos estamos lutando contra nós mesmos. E o milagre não acontece devido às questões do que pensamos. E ficamos com a cabeça dura e não refletimos sobre o que o nosso parceiro ou parceira está falando conosco e deixando entrar no nosso coração e entrando em um acordo. Eu, para comprar meu apartamento, entrei num acordo com a minha esposa e tudo que ligamos na terra será ligado no céu e coisas que a gente ia pagar em 10, 50 anos, sei lá, né, que aquela Bíblia para poder pagar daqueles boletos, pagamos em 2 anos e meio, porque houve concordância em um só pensamento. Em Lucas 1, versículo 1 fala assim, tendo pois muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos, entre nós se cumpriram, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, seu nome era Isabel. Aqui vai falar sobre Zacarias e Isabel, ao qual Lucas vai falar para Teófilo, né? Sobre a narração dos fatos do que aconteceu, sobre a vida de Zacarias e Isabel. Continuando no versículo 6. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aí que tá, olha só. Andando justos e não eram repreendidos, sem repreensão, andavam corretos. Mas Isabel era estéril e eles não tinham milagre na mão. E mais adiante você vai ver que um dos dois está como se fosse um jugo desigual. Parece que não está acreditando no milagre. E um deles vai ser Zacarias, e justamente aquele que vai entrar no templo para falar com Deus, porque ele foi escolhido por sorte para entrar no templo naquela época. Versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. Então eles já eram avançados de idade, mas Isabel sempre crendo.
E Zacarias, eu acho que estava meio barro, meio tijolo. Então, por isso que eu coloquei a dificuldade do milagre acontecer. Porque às vezes um vai estar esmorecendo e o outro tem que perceber para animar aquele que está esmorecendo. Continuando. Coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor. Lucas 1, do 9, versículo 9, 11 e 12. Fala assim, ó. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. O incenso daquela época era para incenso de arrependimento, de honra e de amor a Deus. E o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar. Então, ou seja, quando Zacarias entra no templo, ele vê o anjo à direita e ele vai se perturbar, vai perder a noção do que está acontecendo. Versículo 12. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. E ali ele já ficou sem saber onde estava, desesperado. Mas se ele vai entrar no templo, ele tinha que já estar assegurado de tudo que poderia acontecer ali, porque ele está orando a Deus e o sobrenatural pode acontecer em qualquer momento. Então, qual o preparo que ele tem para entrar ali e ver um anjo e ficar desesperado? Isso me chamou a atenção, porque ele é um sacerdote, ele é um pastor, ele é alguém que foi escolhido por Deus para entrar lá. Versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. Chamarás seu nome João. Opa! Chegou a promessa, chegou o milagre, chegou o João, significa a graça de Deus chegou sobre a vida dele e Isabel. Então ele recebeu a tão sonhada promessa, o tão sonhado milagre. Mas vamos ver a reação dele? Versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto, pois eu já sou velho e minha mulher avançada de idade? O anjo já falou, Deus já falou que a promessa, que o milagre vai acontecer, mas ele está desacreditando da palavra do anjo, da palavra de Deus sobre a vida dele dentro do templo. E às vezes a gente está dentro do templo, mas só num ritual, num rito, vai e volta, mas a fé necessária daquilo que precisamos para que o milagre aconteça, a gente desacredita do que pode acontecer. Ele é o Deus do impossível e ele faz em nossas vidas. Versículo 20, depois do anjo ter falado sobre a promessa, a vida dele e Isabel. Aí o anjo fala assim, ó: eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras que a seu tempo hão de cumprir. Eu fico imaginando, ele, um sacerdote, um pastor, um homem de Deus, justo, íntegro, sem repreensão. Mas do que estava adiantando tudo isso? Justo, íntegro, sem repreensão, se ele estava praticamente quase com um jugo desigual dentro da sua própria casa, Isabel acreditando e ele desacreditando da promessa, porque ele entrou lá, era para ele receber a promessa. E quando você ou eu entramos na casa de Deus, o pastor fala: receba a promessa, receba a palavra é para você. A palavra tem que deixar entrar no coração e gerar. A palavra gera fé, a palavra gera amor, a palavra gera um quebrar, um desconstruir da nossa consciência mundana, daqueles que vieram do mundo e entraram na casa que foi construído a negatividade, foi construído que não vai conseguir, foi construído que toda a tua família falou que você não era nada, não era ninguém, mas Deus viu em você, em mim, algo que possa plantar semente no coração do outro, possa ser uma bênção para o outro. E muitos vêm das drogas, da bebida, das coisas, e às vezes ficam desacreditados da promessa. Mas a promessa é para a nossa vida. O milagre Jesus já fez, foi na cruz do Calvário. Agora é a nossa fé. E não ficar como Zacarias, que ficou mudo. E por que ficou mudo? O anjo falou: vou deixar esse cara aí mudo, porque a palavra tem poder. Ele vai acabar dando força às trevas para entrar na casa dele e desfazer tudo, porque é por nossa boca que às vezes o milagre é desfeito em nossa casa.
A palavra tem poder. Nós já ouvimos isso no mundo várias vezes. A palavra tem poder. Então nós precisamos ter percepção como está o nosso parceiro, parceira, nosso filho, nossa filha, parente dentro da nossa casa. Algo que possa estar desacreditando. E por que, Alex? Tem que andar em comum acordo. Vamos ler aqui em Mateus 18, 19. Fala assim: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Uma concordância. Então Zacarias e Isabel eram irrepreensíveis, na lei do Senhor. Andavam em todos os mandamentos corretos. Mas o que estava adiantando se a mente dele estava em congruência com o coração, em fé, com sua esposa? Mas Deus botou tudo em ordem na direção daquilo que o céu tinha para a vida dele. Calou a boca dele para que ele não ficasse pensando coisas que não viesse a construir algo de melhor para sua casa. Então por isso eu coloquei: as dificuldades para o milagre acontecer podem estar dentro da nossa casa. Então nós temos que estar perceptíveis para ver se estão andando em um jugo desigual e ter uma concordância com a nossa parceira, nosso parceiro, filho, filha, e andar na direção daquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque Deus tem sempre o melhor. Mas como que um homem que entrou no templo teve uma visão, um milagre aconteceu, Deus falou com ele, e o próprio anjo ali no capítulo 1, versículo 20, eis que ficarás mudo e não poderás falar, porquanto não creste nas minhas palavras. E às vezes nós podemos estar assim, desacreditados de ir e vir e achar que o milagre não está acontecendo, mas talvez o problema pode estar em nós, e conversar com o nosso parceiro e parceira, e alinhar as coisas para que as coisas possam acontecer um pouco mais rápido, possa alinhar, possa vir mais paz, mais alegria, e essas dificuldades pararão em sua vida. Em nome de Jesus, quem ouviu essa palavra e deixou entrar no coração e nunca conheceu a Cristo, sabe que Cristo, o Senhor da nossa vida, entra em tua casa e toda dificuldade irá sair, porque Ele é o Deus de milagre e se entregou na cruz do Calvário por nossas vidas. Sede Jesus de todo o teu coração e verás a transformação de toda dificuldade acabar, porque o Senhor, Ele entra e coloca tudo em ordem. Ligado com o céu, tua vida irá crescer. Em nome de Jesus, que as dificuldades saiam da tua vida, da minha vida. Assim seja. Amém.